Gente, então, boa tarde mais uma vez. A gente vai dar seguimento ao nosso evento, que é o Debate Bio, né? Esse projeto de extensão organizado pelos professores Fábio, Cristiano, em parceria com a empresa Júnior e Mantos e com o da Bio. E o meu nome é Letícia, eu faço parte da empresa Júnior, sou assessora lá na empresa, da parte de administrativa e financeira, e eu vou estar mediando a palestra junto com a Dani. Eu vou deixar ela se apresentar agora também. Boa tarde, gente. Meu nome é Daniela, eu sou do diretório acadêmico e eu vou estar responsável pelas perguntas. Então, a Fernanda quer deixar a palestra bem descontraída. À medida que as perguntas forem aparecendo, vocês podem mandar no chat. Eu vou interromper a palestra e a gente vai levando a palestra como uma conversa mesmo. Obrigada pela presença e volta a fala para a Letícia. Sim, e eu gostaria de agradecer a presença de todos, de você, Fernanda, principalmente. E vou apresentar a Fernanda, gente. Ela é graduada em Ciências Biológicas pelo FOP. Ela tem mestrado em Engenharia Ambiental, com ênfase em meio ambiente, doutora em Ciências Naturais e atualmente é professora na rede pública de ensino e analista ambiental com experiência na área de desenvolvimento de projeto em educação ambiental, desenvolvimento sustentável, licenciamento ambiental, microbacias, gestão de equipes, treinamento, palestras e oficinas direcionadas à área ambiental. E, Fernanda, sinta-se à vontade para iniciar essa palestra. Muito obrigada por estar presente aqui hoje, né? E pode começar, sinta-se à vontade. Ok, muito obrigada pela apresentação. Novamente, né, muito obrigada a todos, né, que estão envolvidos nesses debates, nesse momento em que nós passamos de pandemia, de quarentena. Eu acho que esses momentos aproximam um pouquinho mais a gente. Eu vi aqui no chat algumas pessoas de São Paulo, Ouro Preto, Mariana, né? Nós temos um ilustre convidado aqui, que eu não posso deixar de falar, que foi meu orientador de doutorado, o professor Marcelo de Carvalho Araújo, da UFRJ, que está nos prestigiando aqui também, né? Então, assim, na verdade, meu coração explode de alegria neste momento. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência dentro aí, né, não só em relação à Covid, mas também um pouquinho sobre o ensino à distância. Vou falar um pouquinho disso no final, tá? Eu coloquei minha apresentação aqui, não sei se vocês já estão visualizando, e como eu falei com as pessoas que estão monitorando a palestra, na hora que eu começar a apresentar, eu não tenho acesso ao chat. Então, por favor, me interrompam aí no microfone ou qualquer questão, tá? Bom, então, iniciar aqui, né? Então, um relato aí da pandemia do coronavírus, né? Uma coisa que, infelizmente, nós estamos passando. É uma pandemia porque, como acredito que os profissionais colocaram para vocês isso, é um vírus que está atingindo todo o nosso planeta Terra, todos os continentes aí. Acredito que apenas a Antártica ainda não foi atingida por esse vírus, tanto que o projeto Florantar, quem não tem conhecimento, é um projeto de pesquisa na Antártica, até mesmo o professor Marcelo faz parte. Nesse ano de 2020, ele foi cancelado justamente por isso, né, para não ter riscos de levar esse vírus até esse local. Né. As perspectivas de uma bióloga. Então, assim, eu coloco muito bem claro aqui, está sendo gravado essa conversa entre nós. Todas as informações que eu colocar aqui, todas elas são respaldadas em artigos, todas elas foram respaldadas no Ministério da Saúde, na OMS, e as demais considerações são considerações minhas, pessoais, professora doutora Fernanda Mara Fonseca da Silva. Então, eu deixo claro aqui, porque, infelizmente, no momento que nós passamos, e, né, dentro desse relato, não há como falar um pouquinho sobre outras questões a não ser biologia, né? Bom, então, como me apresentaram, né? Meu nome é Fernanda, minha formação acadêmica, eu formei em Ciências Biológicas, licenciatura pela UFOP em 2005,
Bom, isso já revela um pouquinho da idade da gente, né? Mas não vou deixar muito claro aqui, não. Fica um pouco no ar aí. Talvez eu tenha me formado com 17 anos de idade, né? E foi um caminho, né, longo, mas um caminho necessário dentro da questão das ciências biológicas. Infelizmente, muitos dos meus companheiros que formaram comigo, devido às questões da nossa área, das ciências biológicas, desistiram pelo percurso. Porém, alguns não. E eu fui uma das que não desisti. Tanto por acreditar nas ciências biológicas como um todo, e também não vou me delongar muito aqui, que senão, como eu falei, eu falo muito, né? Começo a empolgar, começo a falar demais. Mas principalmente na questão da docência, que eu vou falar um pouquinho aqui, né? Então, a experiência profissional, como foi colocado aí, eu fui mestranda também dentro da UFOP, no programa PROAMB, né, de engenharia ambiental, trabalhei com ênfase em meio ambiente, e meu doutorado foi no departamento de engenharia geológica, no DGEL, onde eu trabalhei com geociências e minha especialização é paleontologia. Então, atualmente, eu trabalho também com projetos de paleontologia, mais direcionado à palinologia, né? Que palavrinha é essa, né? Na verdade, nós trabalhamos com grãos de pólens, grãos de esporos, entre outros microfósseis, para a questão de reconstrução de paleoambientes, entre outras considerações aí, tá? Bom, e a docência, na verdade, ela é uma questão que eu fiz licenciatura. Não sei, né, quais pessoas estão nos escutando aqui, acredito que tem alguns estudantes de bacharelado, outros de licenciatura, mas a docência, na verdade, não fui eu que escolhi, ela me escolheu. E eu vou falar um pouquinho disso mais no final. Mas eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Na verdade, desculpa, pelos meus estudantes, dos meus discentes, de que o dia que eu não acreditar mais que a educação é o processo e único, transformador do nosso país, eu desisto dessa profissão. Então, no meio desse caminho, né, nós vamos encontrar muitas pedras, mas são essas pedras que nos fazem chegar até né, um local onde temos diversas, né, obstáculos, e são esses caminhos, essas pedras que nos fazem fortalecer para a gente conseguir sobrepor, né, esse local aí um pouquinho mais, né, mais dificultoso aí. Bom, igual eu falei com vocês, né, não há como falar sobre Covid-19 do coronavírus, se não, a gente não fizer um pequeno feedback aqui, tá? Então, assim, inicialmente eu peço desculpas às pessoas que já têm esse conhecimento, mas aqui eu trago também algumas questões que eu acho importante a gente poder falar e poder discutir. Bom, então o coronavírus é de uma família de vírus que causa infecções respiratórias, né, como está sendo divulgado aí amplamente nas mídias, tá? Bom, o novo agente do coronavírus, né, que tem esse nome simpático e bonito, foi descoberto, né, dia 31 de 12 de 2019, registrado aí o primeiro caso na província de Hubei, na China. E provoca, então, a doença aí denominada Covid-19. Nós temos alguns coronavírus anteriormente conhecidos, né, porém, esse vírus aí que está atualmente circulando entre nós e que causa essa terrível doença Covid-19. Bom, caso alguém lembre dessa data, alguém recorda? Dia 21 de fevereiro até dia 26 de fevereiro, que data foi essa? Todo mundo está quietinho aí? Será que eu estou online ainda? Deixa eu até ver aqui, porque às vezes eu fico falando para mim mesma e eu falo, gente, está todo mundo em silêncio, né? Opa, carnaval, muito bem, né? Então, nós tivemos aí uma festança, em homenagem ao professor Marcelo, nós temos o Carnaval do Rio de Janeiro, né? E para nós mineiros, o nosso carnaval típico em Ouro Preto, né? Não só das repúblicas, mas um carnaval de rua também, onde nós vemos muitas aglomerações. Essas fotos são recentes, tá? Essas fotos são do Carnaval de 2020. Então, nós observamos grande aglomeração de pessoas já nessa data. E a partir de então, eu fui pesquisar a respeito das notificações que nós temos de Covid-19 no nosso país.
Então, nós já tínhamos conhecimento que, já no final do ano de 2019, nós tínhamos um vírus em que tinham poucos estudos, em que tinham poucas informações a respeito que estava circulando, porém, a gente imagina, nossa, China, muito distante de nós, né? Em que houve vários casos e mortes já em janeiro, em fevereiro, em outros países, mas até então, no nosso país, estávamos totalmente isolados em relação a isso. Bom, no dia 20 de fevereiro, em São Paulo, um bebê com 9 meses foi notificado como Covid-19. Porém, após alguns exames, algumas pesquisas, esse caso foi confirmado como um caso de rinovírus, uma gripe. Já no dia 24 de fevereiro desse ano, uma criança na Bahia também entrou com registro de Covid-19. Porém, ao refazerem testes e verem a situação, foi diagnosticado um caso de erro de digitação no sistema. Assim sendo, e essas notícias todas estão disponíveis, tá? No site saude.gov.br, aqui está, né, o link. E o primeiro caso, então, foi notificado no nosso país no dia 28 de fevereiro, né, como realmente Covid-19. E aí fica a minha questão para muitos, né? Será que realmente, dia 28 de fevereiro, foi logo após o carnaval? Será que realmente não ter bloqueado, assim dizer, o carnaval não foi um erro? Bom, não vamos entrar em muitos casos aqui, porque já entramos, né, em outras questões, em outras esferas. Aí vem a questão política, vem a questão financeira, vem a questão do turismo, entre outras questões, né? E eu sou simplesmente uma professora. Mas fica aqui a minha interrogação para vocês. Bom, esse é o boletim de ontem, peço desculpas, porém o boletim do sistema, né, do Ministério da Saúde, ele só é disponibilizado às 18h30. Então, é o boletim mais atual que nós temos aí, o número do nosso país, atualmente, no dia 4 de agosto de 2020. Nós temos notificados aí, né, casos confirmados de Covid-19, aproximadamente quase 3 milhões de pessoas, sendo que nas últimas 24 horas, né, no dia anterior ao dia 4/8, nós tivemos um aumento aí de 51.603 novos casos. Nós temos em relação a óbitos, aproximadamente 96 mil pessoas já vieram a óbito em que a confirmação pela Covid-19. Um aumento aí de, né, em 24 horas de aproximadamente 1.200 pessoas. E o nosso querido estado, Minas Gerais, ele está em 6º lugar. Então, nós temos aí, né, eu vou trazer alguns dados mais atualizados no nosso estado, mas até então estamos em 6º lugar em casos de Covid-19. Bom, no Brasil a gente pode perceber, né, um aumento aí crescente, exponencial. Alguns estatísticos, eu não trabalho muito com estatística, então não tenho grande conhecimento sobre, mas alguns estatísticos falam que nós estamos, na verdade, no momento de estabilidade de casos, né? Nós tivemos aqui os primeiros casos confirmados em março, né, finalzinho de fevereiro, e nós vemos aqui, então, uma crescente curva, né, e estamos estáveis. Porém, quem trabalha com estatística, por favor, me corrija, nós temos um erro de 15% para mais e 15% para menos dentro do dado estatístico. Bom, nos meus estudos de paleontologia, nós trabalhamos com estatística e o aceitável era no máximo 2%. Por favor, Marcelo, me corrija se eu estiver equivocada. Mas a estatística é uma ferramenta que nos auxilia muito, porém nós podemos manipulá-la também. Então fica aqui uma outra interrogação, né? E também essa questão de estabilidade, porém uma estabilidade em que estão morrendo aproximadamente mais de 1.000 pessoas por dia devido à Covid-19. Então, muitas pessoas veem isso como uma estabilidade positiva. Eu, Fernanda, não a vejo assim. Bom, eu peguei esse artigo, né? Ele foi publicado em maio de 2020,
onde ele registra aí um aumento de cerca de 648% de mortes de síndrome respiratória aguda grave em relação a 2019, né? Peço desculpas novamente, mas eu coloquei apenas o DOI, né? Quem não tem conhecimento, o DOI são artigos que são realmente reconhecidos aí na área acadêmica, então apenas clicando nesse link você já é direcionado automaticamente para esse artigo. E também eu vou disponibilizar essa palestra em PDF, quem tiver interesse de ter um pouquinho mais de conhecimento. Então, isso foi um artigo, né, em Alves et al., colaboradores, 2020, em que mostrou esse registro aí de aumento, né, elevadíssimo na síndrome respiratória aguda grave só no ano de 2020, comparando com 2019. Então, a gente observa aqui, né, as médias aí, nós tivemos um grande aumento aqui de mortes que foram colocadas como síndrome respiratórias graves em 2020. Não foram colocadas como Covid. A gente vai também entrar um pouquinho mais nesse detalhe, um pouquinho mais para frente, né? Mas nós vimos aí, então, em relação a 2019, uma grande elevação, e aqui, mortes por Covid também, né? No gráfico a gente observa uma elevação aqui. Bom, esses dados aqui, eles são atuais, eu tirei hoje do site, né, do Ministério da Saúde, em que observa-se aqui, então, um aumento de 1.238% de mortes de pessoas por síndrome respiratória aguda grave em relação ao ano de 2019 e 2020. Esses dados, né, quem acompanha os noticiários, né, quem acompanha, independente de qual local você vai buscar essa informação, mas fica aqui a minha ressalva em relação a isso, nós observamos que esses dados, eles mudam todos os dias. Por isso que eu estou tentando trazer dados bem recentes para vocês. Mas a gente observa aí um aumento de quase 1.300% de mortes de síndrome respiratória aguda grave no nosso país. Em relação à Covid, nós também vemos, né, como mostrei anteriormente, mas aqui no estado de Minas Gerais, em que nós estamos numa crescente também. O nosso estado, ele foi colocado em alguns dias atrás, pelo que me recordo, em estado de alerta, né? Então qualquer telejornal, qualquer local que você via, nosso estado estava em vermelho, porque nós estávamos tendo ainda um aumento expressivo de mortes por Covid-19. Porém, como eu falei para vocês, agora nós estamos na parte amarela, né, em que essas mortes estão estáveis. Mas aí fica meu questionamento para vocês novamente. Mais de 1.000 mortes por dia é um número estável? Bom, esse é o boletim epidemiológico de Minas Gerais, hoje, 5 de agosto de 2020. Estou trazendo isso porque eles liberam essas informações a partir das 10 horas da manhã, todos os dias. Nós temos nosso estado, 139.661 casos confirmados de Covid. Dentre esses, 3.195 confirmados óbitos de Covid-19. Realmente, esse silêncio foi por essas mortes, por essas pessoas, porque, infelizmente, no nosso país, isso são apenas dados estatísticos. No nosso país, atualmente, isso é levado apenas como números. E cada pessoa que está aqui nessa tela tem uma história, tem uma família, tem amigos, tem pessoas próximas. Então, a partir do momento em que nós vemos esses números apenas como numerais, a gente também tem que se perguntar qual que é o nosso papel aqui, nesse momento. Bom, a Covid-19, né, como muitos sabem, o período de incubação dela é de cerca de 1 a 14 dias. Né? Isso pode variar um pouco. Tanto que a quarentena, em que muitos perguntavam, mas será que são 40 dias? Não, na verdade, a quarentena são aproximadamente 14, 20 dias, que é o período de incubação desse vírus no nosso organismo. Porém, é mais comum quando uma pessoa adquire o Covid-19,
a manifestação de algum sintoma por volta de 5 dias. E uma preocupação enorme são as pessoas assintomáticas. E isso eu posso falar com propriedade, porque agora a gente vai entrar um pouquinho dentro do que realmente é a nossa palestra. Só um minutinho, um adendo, né? Por ser defensora dos animais, eu trouxe essa informação para vocês, não sei se vocês têm essa informação, mas não há evidências de que animais de estimação, como gatos e cachorros, tenham sido infectados ou possam espalhar o vírus que causa a Covid-19. Por que eu trouxe essa informação para vocês? Como nós trabalhamos, né? Eu, na verdade, sou uma defensora privada, vamos dizer assim, dos animais. Nós temos visto enorme quantidade de animais sendo abandonados nesse processo, né? Nesse momento de pandemia. Não estou aqui para julgar, não estou aqui para apontar dedos para ninguém. Nós sabemos que o nosso país, que muitas pessoas elas estão passando necessidades básicas de alimento em casa. Então, muitas vezes, essas pessoas elas soltam esses animais por não ter condições de nem se alimentar. Não estou justificando também a questão do abandono, de forma alguma. E peço desculpas se a qualquer momento houver latidos ou algum gato passar aqui na frente, porque na minha residência eu tenho alguns animais. Mas, por falta de informação ou informações equivocadas, muitas pessoas achavam ou acham que esses animais eles podem ser vínculo, né? Eles podem portar o Covid-19 e, né, desculpa, o coronavírus, e transmitir, provocando a Covid-19. Então, aqui fica o meu apelo, né? A questão aí em que não há evidência de que eles transmitam esse vírus. Bom, então aqui entramos, né, no relato. Vou voltar aqui, que senão a gente fica um pouquinho... Tá tudo bem aí, gente? Informações fortes, né, Fernanda? Bom, eu ainda nem comecei, desculpa, Daniele, mas é porque não há como falar sobre o caso se a gente não mexer um pouquinho, né, um pouquinho mais profundo, vamos dizer assim, né? Então, novamente, eu peço desculpas, em momento algum eu estou aqui para ir contra qualquer ideologia, qualquer viés, não é minha função aqui, não é minha posição aqui, né? Mas, infelizmente, nós vamos falar sobre algumas questões em que nós estamos vivendo. E, por favor, me interrompam, porque, como eu falei, eu não tenho acesso ao chat, aí eu começo a falar, empolgo muito aqui e não paro, tá, gente? Voltando aqui, então. Claro, Fernanda, eu fico até feliz de você trazer umas informações aí que às vezes a gente não tem conhecimento mesmo. E aí eu tô falando aqui também para incentivar as pessoas mesmo a interagirem, já que você deu abertura para a gente fazer uma palestra descontraída. Então, sintam-se à vontade, tá bom, gente? Sim, por favor, gente. Porque, assim, na verdade, alguns dados que eu vou trazer aqui, né, e algumas falas minhas podem parecer um pouco duras, né? Mas, na verdade, é o que nós estamos passando. Não há como a gente falar sobre esse momento de uma forma alegre, de uma forma festiva, né? Então, por favor, me interrompam, por favor, né? Qualquer colocação aqui, pode chamar aí, que a voz eu escuto, só não vejo o chat. Bom, então, entrando aí na questão do relato de caso, né? Que foi a questão que o Fábio veio a mim sobre. Bom, até o mês passado eu era professora adjunto da UniBH, né, Centro Universitário de Belo Horizonte, na disciplina Paleontologia, como eu disse para vocês, que é minha área de especialização. E devido à pandemia, né, infelizmente, algumas instituições estão tendo cortes, o meu foi um caso, né, então além do relato de caso da Covid, vou relatar o meu caso aqui também. Porém, mas a minha última presença, né, na instituição foi no dia 10 de março de 2020. Até então não tinha se instaurado a quarentena, até então não tinha se instalado o processo aí, né, vamos dizer assim, lockdown, né, uma questão bonita, né, em inglês, né,
mas que é o quê? Que é uma situação de que realmente fique em casa, né? Então, eu tive esse acesso a Belo Horizonte, foi uma terça-feira, que era meu dia de ministrar aulas, e eu tive contato com as pessoas na capital, Belo Horizonte, e após aproximadamente 5, 6 dias, mais ou menos dia 15, dia 16 de março, e antes disso, né, nesse período, do dia 10 até o dia 15, dia 16 de março, eu tive contato com pessoas, né? Eu tive contato com amigos meus, fui na mercearia da Alzira, que está presente aqui com a gente, normalmente, né? Então, tive contato com pessoas durante esse período. E aí, nesse período, eu comecei a ter dores musculares pelo corpo. Comecei a ter uma dor de cabeça muito forte. Um cansaço, uma fraqueza muito grande. E febre baixa. Quando nós pegamos alguns casos de Covid, principalmente a questão dos sintomas de Covid, nós vemos uma lista de receita de bolo. A gente tem que ficar muito atento a isso, porque não é. Tanto que neste momento eu achei que eu estava com dengue. Justamente porque, né, em março nós estamos aí no período pós-chuva, e na verdade nesse ano nós tivemos chuvas intensas na nossa região, né? E desculpa o parêntese, né, há pessoas que não acreditam no aquecimento global, fecha parênteses. Eu achei que eu estava com dengue no momento, porque todos esses sintomas cabem dentro do quadro de dengue, né? Porém, a recomendação era o quê? Não procure um posto de saúde, não procure um hospital, estamos congestionados, muitas pessoas estão sem saber o que fazer, era tudo muito recente para nós. Cerca de 3 dias após o início desses sintomas, eu comecei a ter uma tosse seca, comecei a ter coriza e espirros. Síndrome gripal. Porém, também, como nós estávamos em março, só um minutinho, gente, que tem uma cachorrinha minha pedindo para abrir a porta para ela. Vai, faz isso. São as pessoas presenciais. Então, eu comecei a ter esses sintomas gripais. E a partir daí a gente já começa a ficar um pouco preocupado, porque em março a mídia já começava a veicular alguns casos, né, em que uma pessoa que estava no exterior veio e em São Paulo foi diagnosticada com Covid, e tudo muito novo para a gente. Porém, até então, eu não procurei o sistema público de saúde. Uma característica que ficou muito marcada em mim foi a perda de paladar e olfato. E quando eu falo a respeito disso, algumas pessoas não entendem. Não é uma perda de paladar ou olfato comum de uma gripe, porque isso é normal, né? Se nós estamos gripados ou com algum vírus que causa infecções respiratórias, é normal eles se instalarem nas nossas mucosas. Mas a minha língua ficou com esse aspecto. Quem tem felinos sabe o que eu estou falando, né? Uma fotinha mais próxima. Era isso que eu sentia na minha língua. Para quem não sabe, os felinos possuem, né, esses pequenos espinhos, desculpe aqui aos biólogos que trabalham com zoologia, não é muito a minha área, né, mas eles possuem justamente essas estruturas na língua porque eles são muito aciados, eles se lambem, eles tomam um banho e isso auxilia, então, na retirada de pelos mortos em seu corpo. E a minha língua ficou nesse aspecto, era a sensação que eu tinha, essa camada áspera. E mesmo após 30 dias do início desses sintomas, após 30 dias, eu ainda tinha essa sensação. Durante esse período, eu perdi 6 quilos, justamente por não conseguir me alimentar. Não apenas por não conseguir me alimentar por causa da perda do paladar ou do olfato, mas principalmente pela questão da fraqueza, a questão do cansaço. Eu não conseguia levantar do sofá, eu não conseguia levantar da cama. Então, não conseguia fazer absolutamente nada. E eu resido atualmente em Ouro Branco e eu moro sozinha. Então, imagina uma situação em que você está com todos esses sintomas e ainda mora sozinha, né? Um pouco complicado.
A partir de alguns dias eu comecei a ter diarreia. Então, pra gente, né, quem gosta do Bob Esponja, fica a dica. Eu fiquei durante 20 dias com diarreia. Eu basicamente quase coloquei o meu colchão no banheiro, porque eu vivia mais no banheiro do que nos outros cômodos da minha residência. Então eu tive diarreia durante 20 dias. Mas o que me começou a me preocupar foi a dificuldade de respirar, a falta de ar e uma opressão no peito. E é uma falta de ar que, com palavras, talvez eu não consiga decifrar para vocês. Mas é uma falta de ar que eu não conseguia pegar um copo. Teve dia que eu fui lavar meu cabelo, eu tive que sentar no box do banheiro, por não conseguir me levantar, pela dificuldade de respirar, pela falta de ar. E eu me sentia dessa forma. Então, isso é basicamente um retrato de mim alguns meses atrás. E eu estava totalmente perdida, porque as informações eram muito controversas, as informações que chegavam para a gente eram não procure um posto de saúde. Porém, a partir do momento que eu estou com dificuldade de respirar, que eu estou com falta de ar, não consigo fazer coisas básicas da minha vida, e eu moro sozinha, não havia outra possibilidade a não ser procurar um posto de saúde. Esse daqui é meu atestado do dia 26 de março de 2020, em que o médico em questão, ele afirma que eu, Fernanda Mara Fonseca da Silva, deveria permanecer em isolamento total durante o período de 14 dias, sob suspeita do CID B972. Quem não sabe o que é CID, fazendo um adendo aqui, dentro da questão médica, todas as doenças, todas, né, questões médicas possuem um CID, né, que é como se fosse um código mesmo. Então, esse CID, se vocês procurarem, vocês vão ver que é um caso suspeito de Covid-19. Porém, nesse momento, em momento algum, no meu município, Ouro Branco, foi colocado para mim fazer um teste. Em momento algum. O SUS não se disponibilizou a fazer esse teste, mesmo solicitando. Eles não fizeram esse teste. Né? Até então, nós tínhamos o teste apenas de PCR, né? Aquele que coleta material, né, na garganta, no nariz. E não foi explicado para a gente, eu entrei em contato com outras pessoas, principalmente da prefeitura, aqui na nossa região, e em momento algum foi disponibilizado o teste de Covid-19 para o meu caso. Lembrando que isso foi dia 26 de março de 2020. E alguns me perguntam, poxa, mas e na rede particular? Bom, o exame na rede particular, ele só iniciou mesmo a partir de abril, a partir de maio, né? Então, nós temos atualmente na rede particular testes, né, tanto de PCR quanto teste rápido, o que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas também que é um pouco complicado, porque ele pode dar um falso positivo, ele pode, né, devido aos anticorpos encontrados, também tem, não sei se vocês tiveram palestras a respeito disso, também não sou, né, da área da imunologia, mas é encontrado após algum tempo de você ter a COVID, alguns anticorpos, né, alguns IGs aí, né. E após eu ter esse contato, né, acredito eu, com o Covid-19, eu entrei em contato com os laboratórios particulares aqui da minha região e o teste estava aproximadamente R$ 350 para ser realizado. Bom, eu pergunto para vocês, quem possui hoje R$ 350 para tirar do bolso de uma só vez para fazer um teste? Bom, eu como professora, eu não tenho condições. É um pouquinho complicado, né? Entrando aqui numa questão também, que não deveríamos, mas eu vou entrar na política, nós temos o Sistema Único de Saúde. Quem não sabe, né, é o nosso sistema público de saúde. Outros países não possuem esse sistema público de saúde. Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem um sistema privado de saúde. Se você não tem um seguro saúde, você está basicamente ferrado.
porque eu já vi alguns relatos de pessoas, né, nos Estados Unidos e em outros países que não possuem sistema público de saúde, em que chegaram contas astronômicas após a pessoa se recuperar da Covid-19, entre outras enfermidades. Ok, nós temos um sistema único de saúde deficiente. Sim, nós temos. Um sistema único sucateado. Sim, nós temos. Mas ainda nós temos. E basta só nós, pessoas, a lutar para que esse sistema único seja adequado para todas as pessoas. E eu estou falando isso porque, se nós não tivéssemos um sistema único de saúde, hoje, que nós temos aproximadamente cerca de 96 mil mortes por Covid-19, nós teríamos um número muito, mas muito mais elevado. Bom, voltando aqui, por favor, me interrompa se eu estiver falando demais. Após 7 dias do meu atestado de suspeita de Covid, eu voltei ao respectivo médico, porque eu não tinha melhora nenhuma. E por eu residir sozinha, imagina se eu tivesse uma parada respiratória. E eu avisei isso para os médicos, avisei isso para as pessoas que me atenderam, e foi me colocado o seguinte: toma uma dipirona, e se você tiver uma piora, você vai para o hospital. Porém, como eu coloquei para vocês aqui, é uma fraqueza, é um cansaço tão grande, que como que eu ia conseguir me deslocar, pegar o carro e me deslocar até um hospital? Outra questão, como eu me alimentei durante esse período? Eu possuo amigos, e sou muito grata a isso, em que eles faziam compras para mim, deixavam na minha porta, e depois eu pegava essas compras e levava para dentro da casa. É assim que eu fiquei durante aproximadamente quase um mês. Porque me indicaram ficar 14 dias, mas por empatia ao próximo e respeito ao próximo, eu fiquei aproximadamente 30 dias em isolamento total. Outra questão pessoal aqui, os meus pais atualmente eles moram no norte de Minas. Meus pais se aposentaram e o meu pai foi pescar, né? Então, atualmente eles moram próximo a Pirapora, Montes Claros, aquela região do norte de Minas, onde nós temos o encontro do Rio das Velhas com o São Francisco. E meus pais são pessoas idosas, são pessoas de risco, né, do grupo de risco, vamos dizer assim, que minha mãe possui diabetes, pressão alta, entre outras questões. Então, durante todo esse período, eu tive que ficar em silêncio. Eu não pude falar com meus pais a respeito disso, porque eu tenho certeza que eles imediatamente pegariam algum veículo, algum carro, algum ônibus, o que fosse, e viriam para minha residência. E eu não poderia colocá-los em contato com esse vírus. Então, após 7 dias sem melhora, eu voltei ao hospital e fui diagnosticado com pneumonia. Então, o médico simplesmente ele não tirou, em momento algum, um raio-x, que eu posso mostrar para vocês. Ele, em momento algum, fez nenhum exame, a não ser os básicos de um posto de saúde, mas ele diagnosticou que eu estava com pneumonia. E se nós virmos aí alguns casos de síndrome gripais, né, agudas, como eu falei com vocês, o coronavírus, ele ataca os pulmões. Então, provavelmente, eu tive um reflexo aí da Covid-19, transformando-se em pneumonia. Eu tentei procurar, mas peço desculpas também, eu não encontrei a receita médica, mas eu lembro perfeitamente que esses foram medicamentos que o médico em questão passou, né, para mim. Então, amoxicilina mais clavulanato de potássio, que são os antibióticos, e a dropropizina, que é um xarope para tosse. E mesma questão, me solicitou para voltar para minha residência e falou, se você tiver alguma piora, você procura um hospital. Bom, eu trouxe alguns dados recentes para vocês, retirados hoje, 5 de agosto de 2020. Tá? Nós temos aqui as nossas localidades.
né? Então, nós temos aqui Ouro Branco, que é onde eu resido, e nós temos Ouro Preto, cidade aí da nossa ilustre UFOP. Neste momento, nós temos cerca de 200 casos confirmados de Covid-19 em Ouro Branco e cerca de 361 casos confirmados em Ouro Preto. Nenhum óbito. E aí fica a minha questão para vocês. Vocês acreditam realmente nesses dados? Vocês acreditam realmente que esses dados são confiáveis? Que esses dados... eu fui em cidades do interior, próximas, né, utilizando todos os EPIs necessários, e foram colocados para a gente, não, mas aqui não tem nenhum caso, não. Vou ser bem direta para vocês. Em Santa Rita de Ouro Preto, distrito de Ouro Preto, eu trabalho lá, eu posso falar com propriedade. Na região, há cerca de um mês atrás, nenhuma pessoa utilizava máscara. Há pouco tempo, acredito que semana passada, foi confirmado alguns casos na região. Aí houve aquele rebuliço de que, olha, o Covid chegou aqui. Será? Será que alguns óbitos que estão sendo colocados, não apenas com síndrome respiratória aguda, mas com outras enfermidades também, por exemplo, agravar, né, outros quadros que as pessoas já possuam, não seja de Covid-19? Será por que esses dados estão tão baixos? Eu fico me questionando e entrando novamente e colocando, reiterando novamente dentro dessa palestra. Todas as palavras aqui ditas, todos os comentários aqui ditos são apenas de responsabilidade minha. Nós estamos em meio a um ano de eleições municipais. Então, falar que o meu município não possui casos, ou está controlado, ou não, nós temos hospitais de campanha em que muitos não funcionam, fica novamente uma interrogação para todos vocês. Na verdade, acredito que eu fui convidada para tirar algumas dúvidas. Na verdade, eu estou colocando dúvidas para vocês pensarem. Porque essa é a função de um professor. Essa é a função de um docente. Essa é a função de uma pessoa que possui empatia com o outro. Tenham criticidade. Sejam críticos com os dados que cheguem a vocês. Façam análises desses dados. Vejam a história. Porque a partir daí nós vamos ter argumentos para conversar com outras pessoas. Nós estamos num momento em que as pessoas estão extremamente reativas. As pessoas estão extremamente agressivas, sendo que nós estamos passando por um processo de pandemia. E, ao meu ver, muito do nosso egoísmo, orgulho, entre outros sentimentos negativos, deveriam estar sendo revertidos para positivos. Nós temos 33 pessoas online. Todos que estão online, nós somos extremamente privilegiados. O que eu quero dizer com isso? Nós somos pessoas que temos equipamentos, nós temos acesso à luz, nós temos acesso à internet. E neste momento nós estamos compartilhando aqui alguns dados. Imagina nesse Brasil, que nós temos milhões de pessoas em que não tem um grão de feijão dentro de casa. E muitos dizem, mas se nós fecharmos os comércios, a economia vai cair. Olha, eu não sou formado em política, não tenho formação acadêmica sobre. Procuro, desculpa, algumas informações. Mas há algum registro de que cidades, países que reabriram seu comércio antecipadamente tiveram aumento na economia? Ou será que eles tiveram aumento de números de Covid e de mortes e de óbitos? Entendo perfeitamente que todos nós estamos nos reinventando. Não é fácil para muitos o teletrabalho, o acesso remoto, ficar dentro de casa, respeitar a quarentena. Entendo muito, muito isso. Os rocks de Ouro Preto, né? A Quintaneja do Caém,
o abraço dos nossos amigos republicanos, ou não, tudo isso faz falta. Mas a partir do momento que eu pensar apenas no meu umbigo como pessoa e sair sem máscaras, ir para uma festa, uma confraternização ou qualquer outra situação, eu não estou colocando apenas a minha saúde em risco, mas a de várias outras. Igual eu falei com vocês, muitos dos casos são pessoas assintomáticas. As pessoas que eu tive contato, quando eu estava em período de incubação, algumas me relataram que tiveram sintomas bem leves de gripe, outras me relataram que não tiveram sintomas algum. Bom, vamos dar uma continuidade, que senão eu me empolgo. Bom, não poderia deixar de falar sobre isso, né? Não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus humano. Eu me respaldei em vários artigos científicos que eu vou mostrar para vocês aqui. Um deles é este. Oh, desculpa. Antes de mostrar, né? Vamos falar da hidroxicloroquina e da cloroquina. Bom, para quem não tem conhecimento, eu trago para vocês, né? A bula desse medicamento é utilizada contra malária, doenças reumáticas, lúpus, que é uma doença, né? A pessoa ela começa a produzir anticorpos contra o seu próprio corpo. Eu tenho uma amiga que possui lúpus e quando essa notícia foi vinculada na mídia que hidroxicloroquina ou cloroquina eram eficazes contra o coronavírus, as farmácias ficaram sem estoque. Houve campanhas para as pessoas, por favor, não compre esse medicamento, porque as pessoas que realmente precisam desse medicamento não estão tendo acesso a esse medicamento. E nós temos uma pessoa que faz grande propaganda desse medicamento. Igual eu falei com vocês, todas as opiniões aqui colocadas são de minha autoria. E eu me questiono, o Brasil, ele tem atualmente um estoque de hidroxicloroquina e cloroquina para aproximadamente 18 anos. Pergunto a vocês, se realmente hidroxicloroquina e cloroquina foram, sim, eficazes para o coronavírus, vocês acham que os Estados Unidos não teriam comprado todo o estoque de medicamento? Sobrou para o Brasil? Sobrou para essa figura pública ser o garoto propaganda da hidroxicloroquina e cloroquina? Então vamos às questões científicas, às questões acadêmicas, vamos assim dizer. Então, nós temos esse artigo que foi publicado aí, né, em 2020. Aqui está o DOI também, quem quiser ter acesso. Não vou me arriscar em ler em inglês, para não passar vergonha aqui com vocês, mas é o quê? Hidroxicloroquina e cloroquina com ou sem, né, em relação ao seu tratamento aí, a Covid-19, né, um registro aí que foi feito em alguns pacientes, né, envolveu cerca de 96 mil pessoas, abordando 671 hospitais em 6 continentes. Esse artigo foi publicado, acho que na Nature, em que descreve, né, sobre a eficiência ou não desses medicamentos contra a Covid. Outro artigo também que fala a respeito, né, é um estudo que foi observado aí, né, os efeitos da hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados aí com Covid-19. Ambos os resultados, eu peguei apenas 2 artigos, ok? Ambos os resultados, não há melhora na recuperação dos infectados, além de existir um risco maior de morte e piora cardíaca durante a hospitalização pelo Covid-19, que tem esse nome simpático aí embaixo. Então, esses artigos que estão publicados nas revistas internacionais descrevem bem que esses medicamentos, eles não fazem
o menor efeito contra a Covid-19. Porém, infelizmente, né, existem muitas pessoas que ainda batem nessa tecla em relação a esses medicamentos. Uma perguntinha para vocês, já que está todo mundo em silêncio aí, e eu me sinto sozinha, abandonada no meu escritório. Se você estiver espirrando com coriza, tosse, dor muscular, entre outros, for ao médico e o médico te receitar uma bezetacil, qual que é a sua posição? Para quem não sabe, bezetacil, né, é um pouquinho antigo, mas é o quê? É um antibiótico, contém penicilina, né, em forma de injeção. Então, é aquela injeção que muitos médicos te dão e que você fica sem mexer o braço durante dias. E aí, alguém teria alguma oposição em relação a isso, se você fosse ao médico e tivesse esses sintomas, ele te receitasse bezetacil? Qual que seria a sua posição em relação a isso? Vamos, pessoas, por favor. Tudo bem, Camila? Não, eu não tomaria. Senhor Fábio? Ah, eu fugiria, porque bezetacil dói demais. Dói demais. Ananda, eu nunca mais voltaria nesse médico. Não, não tomaria, Júlia. Isabela já ficaria desconfiada, né? Então, nós temos algumas questões aqui. Bom, vamos lá, então. Vamos ver, alguém mais questionou aqui? Vamos ver. O Biratã, o artigo, né, já está em auditoria. Parece que houve um erro grave na construção do estudo sem validação científica. Mas longe de colocar a cloroquina como milagroso, não há evidência mesmo que ele atua contra o vírus. Sim, igual eu coloquei para vocês, tudo aqui é muito recente. Tudo aqui as pessoas, elas estão perdidas, né? Então, há estudos que estão sendo realizados, há estudos que estão sendo revistos. Quem publica um artigo sabe muito bem do que eu estou falando. Muitas vezes você demora para fazer todo aquele procedimento, né? Aquelas metodologias, entre outras questões, e além do prazo, né, para a revista poder verificar, revisar esse artigo até a publicação. Então, nós temos diversas situações aí que podem colocar, tá? Mas vamos lá. Então, muitas pessoas falavam que não tomariam a bezetacil, outras ficariam desconfiadas, outras nunca mais voltariam nesse médico. Então, vamos lá. A bezetacil, gente, ela é um antibiótico. O que isso quer dizer? Né? Ela é eficaz contra bactérias. Então, um antibiótico, ele é eficaz contra bactérias, não contra vírus. Tanto que as doenças virais que vocês já tiveram, ou que nós possuímos, como, por exemplo, a influenza, como, por exemplo, até mesmo, né, a dengue, entre outras, que são virais, não há nenhum medicamento específico. Eles colocam para a gente, tome antitérmico, tome um medicamento para baixar a febre, melhorar a dor no corpo, fique em repouso, tome bastante água e pronto. Né? E o laudo médico foi colocado que esse indivíduo acima ele estava com gripe, com influenza. E o médico indicou para ele uma bezetacil. O que é isso? Um antibiótico. Então, aqui nós caímos numa questão... Essa é uma pergunta que eu faço muito para os meus alunos. Né? Por que eu estou falando disso? Porque eu conheço casos em que pessoas que estavam gripadas foram ao hospital e o médico indicou uma bezetacil, indicou um antibiótico, porém a pessoa estava contaminada por um vírus. E por que eu estou falando tudo sobre, né, dando toda essa questão? E peço desculpa se eu estou extrapolando um pouquinho do tema. Porque atualmente, né, a hidroxicloroquina ou cloroquina, elas são só vendidas, né, comercializadas com receita médica. Isso quer dizer, um médico ele precisa te passar esse medicamento para você comprar esse medicamento. Porém, outros medicamentos estão sendo utilizados em relação ao tratamento da Covid. E isso eu falo porque eu fui em algumas farmácias aqui da minha região e questionei pessoas que trabalham nessas farmácias. E os seus relatos foram impressionantes. Alguns médicos estão realmente prescrevendo azitromicina
em relação à Covid-19. Quem pegar a bula da azitromicina vai ver que é um antibiótico utilizado para o tratamento de infecções do trato respiratório. No Brasil, na cartilha do Ministério da Saúde, orienta a utilização da azitromicina nos primeiros 5 dias de tratamento da doença. Aí fica mais um questionamento para vocês. A azitromicina é um antibiótico. Ele vai agir em bactérias. Se a Covid-19 é uma doença causada por um vírus, qual a sua eficácia em relação nos 5 primeiros dias de tratamento da doença? Claro que eu não posso colocar aqui o meu caso como sendo um caso geral. Há pessoas que se contaminam com o vírus e em poucos dias, né, possuem uma piora, vamos dizer assim, tendo que ser entubada e tendo problemas graves no sistema respiratório. O que eu vejo, eu como pessoa, né, que esse antibiótico está sendo ministrado justamente para a questão de precaução, podemos dizer assim, em relação a esses possíveis problemas respiratórios graves. Bom, eu trouxe aqui algumas falas de um pneumologista. O local em que ele faz essa referência, eu vou colocar no próximo slide. O pneumologista Lucas Belo, professor de medicina da Unic Beira Rio, no dia 26 de 6 de 2020, disse, abre aspas, em alguns locais, percebeu-se que a azitromicina, utilizada no início do tratamento da Covid-19, obteve uma boa resposta, diminuindo a quantidade de vírus presente no sistema respiratório do paciente. Bom, essa fala diminuindo a quantidade de vírus presentes no sistema respiratório do paciente. E nós vemos que a azitromicina é um antibiótico, isso quer dizer, ele vai atingir bactérias. E fica a minha interrogação, e para vocês também, como que ela tem eficácia em diminuir a quantidade de vírus desses pacientes? Uma outra fala dessa mesma pessoa, abre aspas, como tudo ainda é muito novo, ainda não foram desenvolvidos trabalhos e pesquisas que pudessem trazer essa confirmação de que o remédio, a azitromicina, funciona. Mesmo assim, o uso do medicamento está sendo feito em diversos lugares do Brasil, tendo um retorno positivo no tratamento da Covid-19. Bom, dentro da bula desse medicamento, há uma ressalva de que o uso frequente em determinada população de azitromicina pode gerar resistência a esse antibiótico rapidamente. Dentro do portal da Fiocruz, eu quis trazer isso, né, talvez saia um pouquinho do tema da palestra, do relato de caso, mas eu acho importante isso. Na Fiocruz, em 2018, ela trouxe um trabalho alertando para os riscos da resistência dos antibióticos. Né? Então, nós temos aí os antibióticos e a resistência de diversas bactérias em relação a esses antibióticos. Por que eu estou falando isso? Vamos pegássemos, né, eu tentei pesquisar a respeito, não obtive muito sucesso, mas se a gente pegar e em conversa com algumas pessoas que trabalham em farmácias aqui na região há mais de 30 anos, foi me colocado isso. Nós pegarmos quantas quantidades de antibióticos nós tínhamos na década de 80 e fazer uma correlação com os dias atuais de 2020, nós vemos que nós temos uma quantidade enorme de antibióticos. E isso não só por uma questão da indústria farmacêutica, mas principalmente porque, tanto que eu coloquei para vocês, que no meu caso de pneumonia, foi colocado 2 antibióticos, tanto a amoxicilina como o clavulanato. É muito recorrente a utilização, hoje em dia, de mais de um antibiótico. A amoxicilina, basicamente, já não faz muito efeito em alguns casos. Por quê? Nós, seres humanos, nós compramos indiscriminadamente medicação.
Ah, mas Fernanda, vamos colocar que uma amoxicilina, um clavulanato, um norfloxacina, que é muito utilizado para infecção urinária, só pode ser vendido com receita. Sim, só pode ser vendido com receita. Pois vamos colocar um caso. Eu tive uma infecção urinária, fui no médico, o médico me passou o norfloxacina mais o clavulanato durante 14 dias. Porém, nós, seres humanos, temos o hábito terrível de que após 5, 6 dias em que os meus sintomas melhoraram, eu paro de tomar esse antibiótico. Alguém se identifica? E aí a gente sempre tem algum antibiótico na nossa gavetinha de medicamento ou perdida na bolsa. E aí quando eu sinto uma pontinha de dor de garganta ou um dor de dente aqui e tal, eu pego aquele antibiótico. Porém, as bactérias elas estão criando uma resistência enorme com os antibióticos que nós temos. Vocês já ouviram ou não? Pesquisem a respeito das superbactérias. Outra questão é que, no estudo em 2009, publicado nessa revista, em que se encontra bactérias resistentes a antibióticos em esgotos. Por quê? O nosso organismo, ao ingerir antibióticos, grande parte vai ser metabolizado por nosso organismo, principalmente o fígado. Porém, uma quantidade desse remédio ele vai ser eliminado, né, na urina, por exemplo. Tanto que quando nós estamos utilizando antibióticos, vocês podem perceber que a urina ela fica com uma cor, uma coloração, né, e com um cheiro muito forte. E isso tudo a gente simplesmente coloca o dedo na descarga e sabe para onde vai. Em Ouro Branco, nós é colocado que é um município que possui tratamento de água e esgoto. Em Ouro Preto possui? Eu morei 15 anos em Ouro Preto. Nós temos apenas cloração de água. Quem passar pela Barra, quem é de Ouro Preto sabe onde eu estou falando, vai ver aquele córrego passando dentro da cidade. Então, os dejetos de muitos que apenas simplesmente colocam o dedo na descarga vão parar ali. E as pessoas que têm contato com aquela água, a biota que está ali em volta, que tem contato com essa água, e aqui eu estou falando apenas de antibiótico, mas se vocês pesquisarem um pouquinho mais a fundo, já existem artigos publicados de grande quantidade de antidepressivos, como sertralina, como fluoxetina, e também anticoncepcionais, hormônios, que são encontrados em efluentes domésticos, sem tratamento. Isso foi pauta para o relatório da ONU no meio ambiente no ano de 2017. Mas muito pouco se fala a respeito disso. Além que alguns medicamentos eles podem ser bioacumulados em organismos que estão em ambientes aquáticos, como peixes, por exemplo. E aí eu não vou me delongar muito aqui, senão a gente entra em outras questões, mas simplesmente para vocês terem uma ideia do universo que nós estamos, que é muito mais amplo, né? Bom, uma outra questão que me deixou muito, muito preocupada. Muitos farmacêuticos me colocaram que tem vários médicos no município de Ouro Branco, Minas Gerais, que estão prescrevendo ivermectina contra Covid-19. Se você for na bula da ivermectina, você vai ver que é um remédio clássico utilizado para piolho e para sarna. E eu me questionei, por que essas pessoas estão prescrevendo ivermectina contra Covid-19? E achei alguns artigos a respeito. Nós temos esse artigo de 2020, né, em que foi feito alguns estudos aí sobre, utilizando a droga ivermectina, né, em relação a inibir a replicação aí do coronavírus, porém in vitro. O que isso quer dizer? Que esse artigo ele indica que o composto consegue inibir a replicação de novos coronavírus in vitro, isto é, em células isoladas no laboratório, porém não no corpo do ser humano.
Esse mesmo artigo fala que doses eficazes nessa investigação ultrapassam um limite aí de 50 a 100 vezes o considerado seguro para o ser humano. Então, há prescrições de que você toma 2 comprimidos, durante 5 dias você já está tranquilo, você já está respaldado contra a Covid. Um outro artigo fala, né, que foi publicado agora em junho de 2020, a advertência desse remédio ivermectina, né, em relação aí ao tratamento da Covid-19. E aí uma figurinha para vocês. A ivermectina é muito utilizada aí para cães e gatos. Para nós seres humanos também é utilizada, principalmente em relação à questão de vermes. É um vermífugo. E que está sendo prescrita contra a Covid-19. Bom, trouxe uma nota de esclarecimento sobre a ivermectina, retirada do site da Anvisa no dia 10/7 de 2020. Bom, inicialmente, é preciso deixar claro que não existem estudos conclusivos que comprovem o uso desse medicamento para o tratamento da Covid, bem como não existem estudos que refutem este uso. Até o momento, não existem medicamentos aprovados para prevenção ou tratamento da Covid no Brasil. Nesse sentido, as indicações aprovadas para a ivermectina são aquelas constantes na bula do medicamento, isto é, para piolho, sarna e vermífugo. Cabe ressaltar que o uso do medicamento para indicações não previstas na bula é de escolha e responsabilidade do médico prescritor. Aqui está o portal. Mais uma interrogação. Bom, dentre tudo, peço desculpa pela foto, né, pela imagem, mas aqui é uma charge que fala, né? Serve para essas e todas as outras doenças. Tome todos os dias pelo resto da sua vida. E o médico está receitando informação para o seu paciente. Então, antes de tomar qualquer medicamento, pesquise a respeito. A mídia, muitas vezes, ela é tendenciosa, principalmente se a gente começar a entrar aqui em questões um pouco mais amplas, né, na questão da indústria farmacêutica. Uma farmacêutica me fez o seguinte comentário, abre aspas. Quando fui comprar ivermectina, que estava em falta, pois anteriormente não precisava-se de receita, o laboratório em questão falou, faço a entrega do ivermectina, porém o estabelecimento tem que comprar em outros medicamentos o mesmo valor que for gasto em ivermectina. Fecha aspas. Bom, e aí nós vamos colocar a questão das vacinas, que vou ser bem geral aqui, né? Então, aqui são alguns estudos que falam em relação às vacinas contra a Covid-19, já que dentro da Anvisa e de todos os estudos que eu mostrei para vocês, uns é colocados que nós não temos um remédio eficaz contra a Covid. Então, aqui, né, esse estudo basicamente é sobre, né, a resposta imune celular aí de anticorpos, tá? Em macacos rezos, não foram observados efeitos colaterais nesse estudo. Porém, dentro, né, dos estudos em relação a seres humanos, nós necessitamos de aprovação dos comitês de éticas em pesquisa e ou Comissão Nacional de Ética de Pesquisa para serem feitos estudos em seres humanos. Nós temos aqui um estudo em específico que foram feitos em macacos. No nosso país, a imunização está sendo testada na fase 3, a última, no Brasil e em outros países. Eu peguei uma tabela da Anvisa de diversos estudos que estão sendo realizados no nosso país. Então, existe uma lista de ensaios clínicos com medicamentos para prevenção ou tratamento da Covid autorizados pela Anvisa. No momento, nós temos 29 estudos em andamento, isso, né, em instituições do Brasil e também em consórcios, vamos dizer assim, né, países que estão juntos aí fazendo essas pesquisas, tá? Essa informação aí é do dia 31/7 de 2020, no site da Portal da Anvisa você consegue todas essas informações. Por que eu cheguei em todas essas questões até aqui, né? Porque até o momento,
A única questão contra a Covid-19 é a prevenção. Eu não vou ficar delongando muito aqui, porque eu acho que eu já passei do meu tempo, peço desculpas, né? Mas a prevenção, no atual momento, é o único respaldo que nós temos contra a Covid. Então, são questões básicas, né? Como é vinculado todos os dias em qualquer mídia que você entrar. Lave as mãos com álcool, com água e sabão, né? Utilize álcool em gel. E aqui fica o meu adendo em relação a isso, né? Muitos estoques de álcool em gel foram comprados rapidamente, tanto em supermercados quanto em farmácia. E nós estamos vendo alguns casos de perigo em relação principalmente a crianças e a utilização de álcool em gel. Então, né, muito cuidado em utilização desse material. E também, se você lavar a sua mão com água e sabão, qual for, da forma correta, ele já é eficaz para eliminar possíveis patógenos, né, da sua superfície. Cubra o nariz ou boca ao espirrar e tossir, né, uma questão até mesmo de higiene. Evite aglomerações, não apenas se você estiver doente, mas neste momento atual, nós estamos em processo de pandemia, nós estamos em quarentena desde março e as pessoas acham que não. Eu passo aqui na avenida, na minha cidade, as pessoas estão caminhando, as pessoas estão fazendo suas atividades normalmente como se não tivéssemos em uma pandemia. Tente não evitar, né, compartilhar objetos pessoais e mantenha ambientes bem ventilados. Uma questão muito importante, a utilização de máscaras, né? A utilização de máscaras, ela é obrigatória. E isso eu não estou dizendo apenas obrigatório pela questão de leis municipais ou outras. É uma questão de empatia com o seu próximo. É uma questão de respeito. Se você tem que sair da sua residência, por qualquer motivo que seja, a utilização de máscara, como mostra na nossa figurinha aqui, né, as probabilidades de contaminar ou ser contaminado pelo Covid. Então, se duas pessoas estão utilizando máscaras e uma delas está contaminada pela Covid, há uma baixa possibilidade dessa outra pessoa que não está contaminada pelo Covid ser contaminado. Então, é uma questão de empatia. Porém, a gente vê algumas notícias sendo vinculadas de pessoas que ficam extremamente agressivas quando são paradas por, né, policiais, por outras pessoas e questionam a utilização da máscara. E aí? Fica a minha pergunta para vocês. Em qual quadro você se encaixa? Então, um silêncio mortal aqui. Eu só estou escutando o latido dos meus cachorros. Em qual quadro a gente se encaixa? Porque eu não pegar Covid é uma coisa, mas se eu tiver assintomático, não transmitir para outra pessoa é outra coisa. Imagina se você tem contato com uma pessoa que tem Covid, ela não está utilizando máscara, nem você. Você adquire o vírus. Você é uma pessoa assintomática. Porém, dentro da sua residência, moram pessoas com vocês, seus pais, seus avós, seus irmãos. E você transmite esse vírus para uma pessoa. E por infelicidade, assim dizermos, vem a óbito. Será que as pessoas elas vão começar a entender o que nós realmente estamos passando quando elas tiverem ou quando perderem uma pessoa muito próxima? Será que as pessoas vão ter realmente empatia com o outro quando chegar nelas? Uma questão muito recorrente, também não vou entrar muito em detalhes, mas as fake news. Já vi diversas informações sobre, né? Ah, toma abacate com hortelã que previne coronavírus. Utilize uísque e mel contra o coronavírus. Entre diversas outras. Cuidado. Antes de repassar uma mensagem, seja ela qual for e para quem for, tenham responsabilidade. Porque a informação que você está passando para outra pessoa pode se tornar uma verdade.
Nós somos pessoas, como eu disse aqui, privilegiadas de estar tendo este momento. Nós somos pessoas que temos acesso à informação. Só não tem quem está aqui no grupo, quem não quer. Nós temos acesso a informações, nós somos pessoas, acredito eu, críticas dentro de uma instituição federal. Então, antes de repassar mensagens no grupo da família, no grupo do coleguinha, aonde for, tenha responsabilidade social no que vocês fazem. Bom, acho que eu passei do meu horário, mas eu gostaria de finalizar aqui rapidamente, tá, Fábio? Desculpa. Hoje é o Dia Nacional da Saúde, 5 de agosto. Coincidências existem? Acredito que não, né? As pessoas que estão de frente contra o Covid-19, contra o coronavírus, pedem para vocês ficarem em casa, pedem para vocês terem cuidados, pedem para vocês se cuidarem, não apenas por vocês, mas por eles. Eu não trouxe aqui o quantitativo de pessoas que vieram a óbito, que são pessoas da saúde, dentre técnicos de enfermagens, enfermeiros, enfermeiras, médicos, entre outros. Mas por essas pessoas, nós temos que ter empatia. São essas pessoas que estão no frente de batalha, seja no hospital público ou no hospital particular. São essas pessoas que deixam de abraçar os seus filhos quando chegam em casa, porque podem estar contaminados e serem assintomáticos. São essas pessoas que lutam todos os dias pela vida de milhares de brasileiros, em que muitos acham que são apenas um número. Bom, não poderia deixar de falar aqui sobre a minha experiência, e será bem breve, tá? Não vou me delongar muito. Em questão do teletrabalho, vou até tomar uma água aqui, só um minuto. Por que eu falo isso? Eu tive experiência em 2 patamares bem distintos. Um dentro de uma universidade privada no estado de Minas Gerais, considerada hoje como a referência de centro universitário em Minas Gerais. Não estou fazendo propaganda para ninguém, mas qualquer site que você entrar, você pode pesquisar a respeito. Então, nós tivemos aulas remotas. Nós tivemos condições de ter esse teletrabalho. Por quê? Pessoas que estavam dentro dessa instituição não possuíam equipamentos para o teletrabalho, a instituição emprestou esses equipamentos, assim como notebooks, tablets, entre outros. E tivemos grande sucesso. Sim, nós tivemos. Porém, agora eu vou falar de uma outra realidade das escolas públicas do nosso país. Especificamente no município de Ouro Preto, onde eu trabalho, no distrito de Santa Rita de Ouro Preto. Para quem não conhece, é uma área de zona rural, onde nós temos a sede, que é Santa Rita de Ouro Preto, e nossa escola, ela abrange cerca de 28 comunidades ao redor de Santa Rita de Ouro Preto. Isso quer dizer que eu tenho alunos, estudantes, que precisam pegar um ônibus escolar durante 40 minutos de ida, 40 minutos de volta, para chegar a Santa Rita de Ouro Preto. Essas pessoas possuem equipamentos? As pessoas possuem internet? Essas pessoas são vistas nessa foto? Cerca de 80% a 90% dos meus estudantes não têm acesso à internet qualquer. Não tem equipamentos. Equipamentos que eu falo, seja uma televisão preta e branca. Eu estou falando da realidade que eu vivo e que não está longe de muitos de vocês. Essas pessoas, muitas vezes, acompanham uma videoaula que nós conseguimos porque o pai ou a mãe chegou do trabalho e está em... Então, reiterando, nós somos pessoas privilegiadas de estarmos aqui. Porque muitos desses meus estudantes, eles querem sim estudar, porém eles não têm respaldo algum, seja municipal, estadual, federal, para que esse processo, no meio de uma pandemia, aconteça com eficácia. Profissionais
Para que esse processo aconteça, desculpa, para que esse processo aconteça de medir temperatura, em que pessoas, né, são feito aí um pequeno diagnóstico, onde salas são colocadas aí uma distância segura de 1,5 m, 2 metros de um estudante ao outro, 30% da capacidade, entre outras informações que nós temos, né? Na rede pública isso é possível? Pessoas, nós não temos profissionais dentro da rede pública para coisas básicas. Várias vezes, nós, professores da rede estadual de ensino do estado de Minas Gerais, onde nós temos o nosso salário parcelado, e o meu 13º foi pago no mês, o meu 13º de 2019 foi pago no mês de maio de 2020, nós fizemos uma vaquinha para comprar gás para a escola, para que aquele dia aqueles alunos pudessem ter a merenda deles. Horários. Muitos dos meus alunos estão trabalhando, principalmente em carvoaria ou extração de pedra-sabão, que é o básico da economia em Santa Rita de Ouro Preto, para poder auxiliar em casa. Como eu vou exigir de um estudante desse que ele fique 1, 2 horas online ou até mesmo em casa, sendo que muitos residem mais de 10 pessoas em casa? E eu estou falando de uma faixa etária do ensino fundamental 2 ao médio. Eu trabalhei no SEAD da UFOP durante 9 anos. Quem não conhece o SEAD é o Centro de Educação Aberta e à Distância da instituição, da universidade. Ela abrange alguns cursos de graduação, como geografia, administração, matemática, pedagogia, e alguns cursos de pós-graduação também à distância. Nós tínhamos uma evasão escolar muito grande. E olha que nós estamos falando de graduação e pós-graduação dentro do ensino superior. Imagina o teletrabalho dentro do ensino básico. Porque isso que eu estou falando para vocês é uma questão de que o atual governo de Minas Gerais quer implementar um teletrabalho que seja não apenas no período de pandemia, mas no período, vamos dizer assim, que seja sem tempo para terminar. Porque isso diminui custos. Diminui custo de água, de luz, de alimento, entre outras questões de profissionais também. A escola, ela não é simplesmente um local onde se passa conhecimento. Quando eu falo conhecimento, eu estou falando de matemática, ciências, história, português. Não. A escola é um processo de sociabilização. Isso é uma sala típica de uma escola pública, onde um professor é responsável por cerca de 40 a 45 estudantes dentro de uma sala, com a faixa etária, ao meu caso, entre 11 a 18, 19, 20 anos de idade. Muitos dos meus alunos vão para a escola justamente para isso, para poder encontrar pessoas diferentes, porque na comunidade que ele vive, como por exemplo nós temos, né, a Serra dos Cardosos, Piedade, entre diversas outras comunidades rurais de Santa Rita de Ouro Preto, em que nós temos 5, 6, 7 casas. Uma outra questão, alimentação. Muitos dos meus estudantes vão para a escola para se alimentar. Alimentação básica, porque não possuem isso em casa. E eu finalizo essa conversa, esse monólogo com vocês, com essa charge. Que infelizmente muitos acham graça. Mas é o que estamos passando no atual momento. Reitero novamente que essa fala é pessoal minha, não está vinculada em nenhuma instituição de ensino, não está vinculada em nenhum partido político, em absolutamente nada. É uma visão pessoal minha. Os números de Covid, as mortes por Covid, são retratadas dessa forma que vocês estão vendo. Eu não trouxe mais sobre esse assunto porque não cabia a mim aqui. E finalizando, eu deixo um recado para vocês.
Essa é uma cidade chamada Coração de Jesus, norte de Minas, onde tem alguns fósseis de dinossauros, em que até eles estão utilizando máscara, né? Por que nós não utilizamos? Então, fique para vocês de fique em casa, por vocês e pelo próximo. Porque esse momento de pandemia não é simplesmente um momento em que estão sendo escancaradas realidades para nós, mas principalmente um momento para a gente pensar dentro de nós, interiorizar muitas questões, termos criticidade em relação a essas questões e termos voz ativa para o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo com a nossa população, com a nossa comunidade. Então, não seja um indivíduo que simplesmente abaixa a cabeça e finge que nada está acontecendo, porque não está atingindo você em específico. Você como biólogo, você como professor, você como profissional, como pessoa, tem o dever, a obrigação de não se calar nesse momento. Se o dinossauro está utilizando máscara, eu estou utilizando máscara, por que o colega não pode utilizar? Entre outras questões, que fica aqui o meu grande obrigado por esse momento. Peço desculpas novamente por me delongar muito na palestra, mas eu acho que tratamos de coisas importantes e também o meu desabafo como profissional, como pessoa, nesse momento de pandemia. Minha enorme gratidão pela instituição que eu tanto amo, que me deu suporte na minha graduação, no meu mestrado, no meu doutorado, em que eu consegui fazer, porque numa particular eu não conseguiria fazer, e por eu ter me formado uma professora em que não só tenta lutar pelo mínimo que eu acho, na minha visão, na minha verdade, como correta, mas que eu tenho uma visão individual de cada aluno meu, de cada estudante meu, e de empatia. Obrigada mais uma vez. Fernanda, nós agradecemos muito pela palestra aí. Muita gente aqui no chat está te elogiando, realmente foi uma palestra ótima. A gente vai abrir aqui para se alguém quiser falar, quiser comentar, quiser fazer alguma pergunta ou simplesmente agradecer, fiquem à vontade. Meninas, eu vou falar primeiro, até porque fui eu que fiz o convite e a ideia surgiu de mim. Foi uma ideia minha que foi assim muito insight. Fernanda estava conversando com Daniela, dando um alerta no WhatsApp da República. E por que eu pensei em chamar a Fernanda? Até foi mais simples do que, quando eu pensei, era mais simples do que a complexidade de coisas que ela trouxe para a gente. Desculpa, Fábio, não aguentei. Mas a ideia era muito a questão, né, de que vocês escutassem um relato de uma pessoa que viveu ou que vive intensamente essa pandemia, né? Que alguns de vocês, acredito, né, que não tenham tido contato com alguém que teve Covid, né, e que também está lidando com essas questões relacionadas à educação remota, né? E é uma pessoa que está próxima da gente, quer dizer, é ufopiana, é do curso de Ciências Biológicas, é professora, tem uma visão de mundo que está muito relacionada ao pessoal aí, que os cachorreiros, né, os gateiros e por aí vai, que está muito cheio na biologia. E então foi nesse sentido, quer dizer, pegar aquele número de pessoas contaminadas, pegar esse número relacionado à subnotificação e trazer para vocês um elemento vivenciado, né? Então é nesse sentido que foi feito o convite e que eu estou muito satisfeito, quer dizer, superou em muito as minhas expectativas, que já eram altas, mas foi muito bonito ouvir, foi uma tarde muito prazerosa. E só um detalhe, a gente precisa de agregar mais pessoas da biologia nesse grupo, né, nessas atividades, conto com vocês na divulgação dos próximos eventos, tá bom? Passar para as meninas, muito obrigado, Fernanda.
Eu que agradeço, Fábio, mais uma vez pelo convite. Peço desculpas, né, porque demorei mais do que o previsto, como eu tinha conversado com o Fábio. Mas como eu falei para vocês, não só um relato de caso, mas um desabafo mesmo. E agradeço enormemente por fazer parte desse momento dentro da Universidade Federal de Ouro Preto. É a minha casa, né, aonde me formou. Fico muito feliz com o curso de biologia, com os profissionais que estão sendo formados. E minha última palavra, antes de abrir para perguntas: não desistam. O nosso caminho nunca vai ser fácil. Não vai ser sempre que a gente vai receber sims, tanto pela nossa formação acadêmica, por qualquer outra questão. Eu tenho 15 anos de formada. Eu sou da turma de 2005, mas devido às greves que nós tivemos, eu me colei grau em 2006. Durante 15 anos, eu recebi muito mais não do que sim. Durante 15 anos, muitos profissionais falaram que eu não tinha competência para trabalhar com X ou Y, porque eu era bióloga. Durante 15 anos, muitas portas se fecharam. Mas por acreditar na biologia, nas ciências biológicas, por acreditar na docência, eu continuo em pé. Muitas vezes eu dobrei os joelhos, mas em todas elas eu me levantei. Então, na hora que vocês, cada um de vocês, escutar um não, não leve aquilo como verdade absoluta para a vida de vocês. Vá mais além. Todos nós temos potenciais. Todos nós temos um objetivo, seja qual for. Então, não desista. Porque hoje, com grande prazer, com grande gratidão, eu falo para os estudantes de biologia da Universidade Federal de Ouro Preto. E eu não vou me delongar mais, senão eu vou acabar me emocionando e vou acabar borrando o meu rímel, e isso, né, não gostaria que vocês vissem. Então, minha enorme gratidão a todos que compartilharam esse momento comigo. E estou aberta às perguntas. Todo mundo em silêncio, gente? Cadê essa galera aqui? As pessoas estão tímidas. Ah, eu quero ver isso aí dentro de uma sala de aula, a timidez desse povo. Fábio, por favor, o que é isso? Ó, a Daniela já falou que o Biratã não é tímido. Tá emocionado, inclusive, ele tá chorando. Bom, gente, como me delonguei muito aqui, né, eu sei que quando a gente fica um pouco online, assim, a gente fica um pouco envergonhado de fazer alguma pergunta, alguma questão, mas eu vou disponibilizar meu contato, tanto o meu e-mail quanto o meu WhatsApp, tá? Qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, seja sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto que eu puder auxiliar, e assim, desde que o Fábio envia para a gente e-mails solicitando estágios, né? A gente já sofreu muito, né? Procurando estágios na biologia em escolas. Eu sempre deixei muito aberta isso na escola que eu trabalho. Porém, por ser uma escola de, vamos dizer, atualmente a escola ela é uma escola do campo, por atender mais de 50% de comunidade rural. Então, o deslocamento para essa localidade não é fácil, né? Mas existem professores que saem de Ouro Preto, Ouro Branco e que vão para essa escola, tá? Então, fica aqui meu convite, quem quiser, pelo menos que seja após a pandemia, conhecer a localidade, ou tiver alguma troca de experiência, fica aqui, né, a minha abertura para qualquer situação aí que nós possamos auxiliar, porque é aquela situação, né? Pode parecer uma coisa meio clichê, mas juntos nós somos mais fortes. Fernanda, parabéns pela sua apresentação, a gente agradece muito. Eu acho que faz a gente refletir muita coisa, né? E eu acho que principalmente a gente
não só a gente da biologia, mas como pessoas de fora, era importante estar vendo a sua apresentação e poder refletir um pouco sobre o que foi falado. Acho muito importante, foi muito bom mesmo. Letícia, eu que agradeço, e como em todo momento que eu pude falar na palestra, né, nessa conversa que nós tivemos, todas as colocações, tirando os artigos que são respaldados, e que eu vou passar para vocês, que podem ser compartilhados também, todas as colocações ali colocadas são basicamente minhas, pessoais, né? Então, já coloquei isso, não há nenhum vínculo em nenhuma instituição que seja universitária, que seja escolar, que seja partidário político, nenhuma. Todas as questões ali colocadas são minhas pessoais. Então, assim, a palestra está sendo gravada, se vocês quiserem disponibilizar esse material, seja em qual plataforma for, tem total meu aval de colocar minha figura nesse momento. Tá bom? Só para reforçar antes da gente terminar, a ideia desse debate bio, desse ciclo de debates, né, é permitir esse contato com informações, com pessoas, e é uma coisa que foi pensada por nós para agregar o curso de ciências biológicas, né? Então, uma coisa que a gente conta muito com vocês, que parece que sentiram a potência desse tipo de atividade, né? Tem gente aí que está vindo em todas, né? Poderia falar, vou pegar um exemplo aqui, mas assim, que eu vejo sempre, a Andressa está aí em todas, né? Da Eremantos, nem do DA, e está em todas, né? E tem várias outras, mas eu vou pegar só a Andressa, porque eu vou pegar a letra A, tá? E então, parece que vocês estão gostando e a gente precisa saber por que algumas pessoas não estão participando, a gente precisa contar com uma divulgação maior, né, o retorno de vocês. Então, assim, a ideia é que a gente tenha esse canal aberto. Vai ser para uma, duas, três ou 100 pessoas, isso a gente vai manter, tá? Mas aí, quanto mais vocês puderem divulgar, nos ajudar na divulgação, falar sobre, né, a avaliação de vocês também, tanto positiva como negativa, nos ajuda. Então, a maioria tem o meu e-mail, tem os meus contatos, entre em contato e fique à vontade, porque a ideia é ser algo, né, pensado, elaborado para os alunos do curso de Ciências Biológicas, ok? Abraço a todos e todas. Vou reforçar aí a fala do Fábio. A gente da organização está fazendo o máximo para divulgar, para abranger as pessoas, mas realmente quem participa e quem está gostando ou não pode falar com a gente, e principalmente falem com os outros colegas, porque só assim que a gente vai conseguir abranger a maioria das pessoas mesmo. Mas obrigada pela presença de quem veio. E isso é importante, Daniela falou uma coisa importante. O momento, ele é importante porque vocês estão aqui, né? Então, agradecer muito a quem veio, porque quem veio é que faz com que a gente continue, tá? E a gente vai continuar realmente para 5 pessoas ou para 100, tá? Mas a ideia é que quando vocês divulgarem, por ser uma coisa boa, a gente agradece muito, tá bom? Fábio, a minha última fala aqui, a UFOP, né, pelo que eu tenho de entendimento, parece que está começando, iniciando o seu trabalho remoto agora, né, o seu teletrabalho. Não sei qual plataforma que eles estão utilizando, eu utilizei muito a plataforma Moodle, porque no SEAD era a plataforma que nós utilizávamos nos cursos à distância. Muitas pessoas acham que o ensino à distância é mais fácil do que o ensino presencial. Há um grande equívoco nisso. Por quê? Primeiro, se vocês não tiverem responsabilidade, não tiverem disponibilidade para assistirem às aulas ou às atividades propostas
no teletrabalho, não há sucesso em relação a isso. Outra questão, né, nós estamos num momento aí de pandemia em que nós estamos realmente isolados, né, acredito eu, e essa questão da sociabilização, né, de nos encontrarmos na cantina do ICEB, ou na biblioteca, no RU, entre outras questões, nós sentimos grande falta disso. Porém, nesse momento é necessário. Então, a divulgação, né, parabenizo todos que participaram desse processo, as pessoas envolvidas, né, o professor Fábio, a Daniele, a Beatriz, né, a Letícia também, né, que deu o suporte, a Daniela Batista, né, que sem ela não teria chegado aos ouvidos do professor Fábio, toda essa questão, e as pessoas que estão aqui até este momento, né, escutando-nos, que passem adiante, porque não podemos desistir nesse momento. Vocês estão dentro de uma universidade federal. Lembrem-se disso todos os dias. Nós somos privilegiados, vocês estão dentro do instituto que vocês têm que lutar por ele. Nós não podemos deixar que isso acabe, que isso seja futuramente, não sei, um futuro que a gente vê, talvez, né, quem de nós imaginaríamos estar utilizando máscaras no dia a dia? Isso parece questão de filme de Matrix, né, ficção científica, e nós estamos vivendo isso nos dias atuais. Então, por favor, lutem pelo ensino público, porque muitos dos meus alunos de Santa Rita de Ouro Preto estão na UFOP, em outras instituições públicas, pois é o único local que eles conseguem estudar. É ali que eles vão ter conhecimentos maiores, né, de diversas disciplinas e também conhecimento de vida para passarem para os seus filhos, netos, entre outras coisas, que eu não vou me delongar muito aqui não, que eu empolgo, eu começo a falar muito. Mas, por favor, lutem pelo ensino público. Eu não estou falando em questão de partido político, em questão de visão política. Não estou falando sobre isso. Mas são os menos favorecidos que precisam. Como eu disse, se não fosse a instituição pública, eu não teria a formação que eu tenho hoje. Eu não teria condição de chegar nos meus alunos de zona rural e falar sobre esse assunto, ou como professora de biologia e ciências, falar sobre educação sexual, em que muitas vezes é colocada que não se diz, está no livro de ciências de biologia. E se nós, professores de ciências e biologia, não falarmos sobre isso, a visão de educação sexual será totalmente distorcida dentro das comunidades em que estamos inseridos. Eu não vou relatar casos que eu tenho aqui, né? Senão vou mais ainda, mas é necessário. Então, por favor, a minha última fala, não desistam e lutem pelo ensino público e de qualidade. Mais uma vez agradeço e aqui me despeço de todos e todas. Nós que agradecemos, né, mais uma vez. E, gente, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente encerra por hoje. Agradeço a presença de todos e contamos com vocês nos nossos próximos eventos. Semana que vem tem mais. E é isso. Muito obrigada pela presença de todos.